A TV Estadão recebe hoje Odílio Rodrigues, presidente do Santos, time finalista do Campeonato Paulista pela 6ª vez consecutiva. Olá, presidente. Olá, é um prazer estar aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Ok. Primeira pergunta em relação à escolha do Pacaembu para as finais do Campeonato Paulista. Serão 2 finais no estádio Paulo Machado de Carvalho. E eu queria saber por que o Santos optou pelo estádio do Pacaembu. Porque o desejo do Ituano, conversando com o Juninho, era jogar a partida de mano dele em Itu. Mas o estádio do Ituano está com problema, só pode receber 8 mil espectadores. E aí o desejo do Santos, a diretoria do Santos, é jogar no nosso mano na Vila Belmiro, que também é um estádio limitado a 14, 15 mil espectadores. Com o mando da federação, a federação demonstrou que para a grandeza do futebol paulista, que para que tivesse um número maior de pessoas participando desse espetáculo, para que o Campeonato Paulista tivesse um desfecho grandioso, seria mais importante você levar os 2 jogos para Pacaembu. O Santos entendeu a necessidade, a visão geral que a federação tem, o Juninho, por parte do Ituano, aqueceu, e o Santos também aqueceu, né? A gente, apesar de a Vila ser a nossa casa original, o Pacaembu é a nossa segunda casa, né? E a gente tem certeza que a gente vai ter a nossa grande torcida presente, né? O Santos tem hoje um número muito grande de sócios e torcedores que residem em São Paulo, nas cidades do entorno de São Paulo, na Grande São Paulo. Então o Santos joga também à vontade no Pacaembu. Nosso desejo inicial era a Vila, mas a gente joga muito à vontade no Pacaembu, porque o Pacaembu é uma casa que o Santos tem muitas conquistas, muitas vitórias e a gente considera a segunda casa. Há um retrospecto muito interessante na Vila, são 10 vitórias, 10 jogos e 10 vitórias na Vila Belmiro. Isso te preocupa, jogar no Pacaembu? O Santos jogou contra o Audax lá, é verdade que o mando era do Audax, o empate por 1-1, isso te preocupa ou não? A gente percebe quando você conversa com comissão técnica, os jogadores, que esse efeito alçapão, que a gente não pode negar da Vila, né? Ele para o jogador mais jovem, ele dá uma segurança maior, o jogador se sente mais seguro. Como o Santos tem um número grande de jogadores jovens, né? A gente conversando com o Oswaldo, a gente percebe o Oswaldo falar isso. Quando você joga na Vila, o jogador se sente mais próximo à torcida e está ali na sua casa, onde ele frequenta diariamente. Mas eu tenho convicção que a gente vai jogar bem no Pacaembu, o nosso elenco é capacitado, é diferenciado, o nosso técnico, a comissão técnica são excelentes, o Oswaldo sabe extrair o que tem de melhor em qualquer condição, adversa ou não, do elenco. Então a gente está muito à vontade que a gente vai poder fazer um bom espetáculo no Pacaembu. Queria que você falasse qual que é o segredo do Santos para revelar tantos jogadores, só nesse ano no Campeonato Paulista. Muitos jogadores que foram campeões da Copa São Paulo poderão ser campeões também do Campeonato Paulista. Eu queria que você contasse um pouco desse segredo santista. Então, o Santos é um clube revelador por excelência, né? E essa tendência faz com que o Santos seja muito procurado por jovens do sub-11, sub-13, para fazer uma peneira no Santos, fazer um teste no Santos, se possível, lá permanecer, porque eles sabem que o Santos é o clube hoje que com mais facilidade lança um jovem no time principal. Essa é uma tradição que a gente adquiriu e o Santos tem menos receio de ousar com os jovens no time principal que talvez outros clubes, né? Então essa é uma característica muito forte no Santos. A gente dá muita atenção para a base, bastante atenção para a base. E desde 2010, essa administração, a gente reconhecendo que isso já vem lá de trás, a gente precisaria fortalecer essa marca. Então a gente buscou uma profissionalização muito competente no futebol como um todo e na base em particular. A gente criou uma gerência de scout, uma gerência de observadores, né, de jovens valores, uma gerência que pudesse fazer com que base e profissional trabalhassem juntas. Isso a gente conseguia, um grande passo. A gente, a exemplo do Barcelona, que sempre a gente foi a grande escola em termos de base, a gente entendia que se devia estabelecer uma filosofia de jogo que começa na captação, você vai buscar o jogador jovenzinho com aquelas características, e essa filosofia de jogo acompanha até o profissional. E aí você faz uma reposição permanente de peças. Então o Santos deu muita atenção para isso. Acho que a gente foi muito feliz na profissionalização que a gente fez no futebol.
e a gente está reforçando uma característica nossa e qualificando ainda mais. O Santos, atual bicampeão da Copa São Paulo, né? Isso. 2013 e 2014. Eu queria saber um pouco da participação no contrato, no passe desses jogadores. Jogadores como o Gabigol, o Giovani, o próprio Vitor Andrade, o Giva e o Stefano Yuri, que marcou o gol da vitória ontem contra o Penapolense. Eu queria que você falasse um pouco da participação do Santos no contrato desses jogadores. Quanto o Santos tem aí nesse contrato? Então, já anterior a essa geração, uma geração lá atrás, de Leandrinho, né? Sim. Nós já prorrogamos os contratos, nós reforçamos. A meta do Santos é ter 60%, 70% dos direitos econômicos no jogador. E por que 60%, 70% e não 100%? Porque geralmente os jogadores, quando chegam para a base do Santos, já chegam com a gente que já tem um percentual, ou o próprio pai tem um percentual. Então, essa é uma realidade. Então, quando você faz o primeiro contrato com 16 anos de profissional, aí você começa a buscar que o Santos tenha 60%, 70% desses jogadores, para que a gente sempre tenha o domínio do direito econômico. Então, esses jogadores que você citou, dessa geração atual, o Santos estabeleceu uma política de remuneração. E essa política de remuneração a gente procurou fazer com que ela fosse aceita numa negociação por todas as partes. E estamos conseguindo. A gente renovou a maioria desses jogadores que você citou até 2017. A gente tem uma remuneração fixa mensal que ela é crescente, mas o mais importante é que essa remuneração do salário está condicionada também a uma remuneração por performance. Então você estimula o jogador a ganhar mais à medida que ele é mais convocado para o time principal, à medida que ele, em determinada posição, tem um número maior de gols. Entendi. Então a gente tem uma porção de performance e metas que a gente valoriza, e aí ele pode não ganhar só os 30, 35, por exemplo, de um salário, e passa a ter um valor maior, e você estimula com isso. Então os jogadores que nem, como você citou aqui, o Gabriel, o Giovani. O Gabriel, a gente tem um contrato com ele, o Santos tem do Gabriel 60%. O Giovani, o Santos agora renovou, também tem essa 60%. Parte. O Vitor Andrade. Yuri também a gente renovou nessa condição. O Yuri a gente está discutindo ainda com um parceiro que ele tinha anterior, um percentual de direito econômico. Entendi. O Vitor Andrade é um jogador, tem 3 jogadores aí que a gente não tem uma condição clara ainda. É o Neilton, que o Santos já resolveu abrir mão e ele pode procurar outro clube, ele não aceitou nossa política salarial e todos do grupo dele aceitaram, né? A gente respeita. O Vitor Andrade tem, a partir de 1º de abril, a possibilidade, e o Emerson, lateral esquerdo, de assinar um pré-contrato, né? Então o Santos está negociando com o Vitor Andrade, com o Brando Vitor Andrade, com os representantes do Emerson. São 2 jogadores que a gente tem interesse em renovar esse contrato. A gente tem interesse em manter os 60%, 70% do Santos, como fizemos com os outros, e a gente está em negociação. As negociações são difíceis, os números ainda estão distantes, mas o Santos está com paciência fazendo essa negociação e mostrando para os jogadores jovens assim que o Santos ainda é o melhor caminho, a melhor vitrine, né?